Naquela manhã, o professor Donato não imaginava que suas palavras de desprezo mudariam tudo. "Te dou meu salário se resolver isso", gritou para Miguel, o faxineiro. A resposta dele chocou 80 alunos. O giz raspou no quadro com um som estridente que fez todos os 80 alunos da Universidade São Tomás se arrepiarem. Professor Donato Menezes, com seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados e terno impecável, escrevia uma equação tão complexa que parecia mais arte abstrata do que matemática. Seus olhos brilhavam com aquela satisfação cruel de quem sabia que estava prestes a humilhar seus estudantes mais uma vez. "Esta equação", disse ele batendo o giz na mesa com força, "separou os gênios dos medíocres em Harvard, Oxford e MIT. Apenas 3 pessoas no mundo conseguiram resolvê-la completamente." Sua voz ecoava pela sala como um martelo, e cada palavra carregava o peso de anos de arrogância acadêmica. "Quem aqui tem coragem de tentar?" O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. 80 jovens brilhantes, os melhores do país, olhavam para aquela montanha de símbolos e números como se estivessem diante de um monstro intocável. Sofia Santos, sentada na terceira fileira, apertou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Ela era conhecida por ser uma das alunas mais talentosas da turma, mas diante daquela equação, sentia-se completamente perdida. Foi nesse momento de tensão absoluta que a porta da sala se abriu com um rangido suave. Miguel Santos entrou empurrando seu carrinho de limpeza, os passos discretos ecoando levemente no piso de mármore. Ele usava seu uniforme simples de funcionário, os cabelos um pouco desalinhados, e carregava nos olhos aquela expressão cansada de quem trabalhava turnos duplos para sobreviver. O professor Donato interrompeu sua explicação e olhou para Miguel com uma expressão de irritação pura. "Com licença", disse ele, a voz carregada de veneno. "Estamos no meio de uma aula avançada aqui. Suas vassouras e panos podem esperar." Miguel parou no meio do caminho, o carrinho rangendo suavemente até ficar imóvel. Ele olhou para o professor, depois para os alunos, e finalmente seus olhos pousaram no quadro. Por alguns segundos que pareceram eternos, ele simplesmente observou aquela equação complexa, sua expressão mudando sutilmente de cansaço para algo que ninguém conseguiu identificar. "Desculpe, professor", disse Miguel, a voz baixa mas firme. Não queria interromper. "Então não interrompa!" explodiu Donato, o rosto ficando vermelho de irritação. "Olha só, pessoal!" Ele se virou para os alunos com um sorriso cruel. "Até o pessoal da limpeza acha que pode participar das nossas discussões acadêmicas agora." Algumas risadas nervosas ecoaram pela sala. Sofia sentiu o estômago embrulhar com a crueldade do professor e vários outros alunos trocaram olhares desconfortáveis. Bruno Teixeira, sentado no fundo, discretamente ligou a câmera do celular, pressentindo que algo estava prestes a acontecer. Miguel, no entanto, não se moveu. Seus olhos continuaram fixos na equação, como se estivesse lendo um livro fascinante. "Professor Donato", disse ele, a voz ainda calma. "Posso fazer uma pergunta?" O professor soltou uma gargalhada sarcástica que ecoou pela sala como o som de vidro quebrando. "Uma pergunta? Sobre matemática avançada? Você deve estar brincando comigo." "Na verdade", Miguel disse, dando um passo em direção ao quadro, "eu gostaria de saber se o senhor tem certeza de que essa equação está correta." O silêncio que se seguiu foi tão profundo que se podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. 80 pares de olhos se voltaram para Miguel, alguns chocados, outros curiosos, todos completamente absorvidos pelo que estava acontecendo. Sofia sentiu seu coração acelerar de uma forma que não conseguia explicar. Professor Donato ficou paralisado por um momento, como se não conseguisse processar o que havia escutado. Então, lentamente, um sorriso cruel se espalhou por seu rosto. "Está questionando minha competência, faxineiro? Você, que provavelmente nem terminou o ensino médio, quer me ensinar matemática?" "Não estou questionando sua competência", Miguel respondeu, a voz ganhando uma firmeza que fez todos na sala se inclinarem para a frente. "Estou apenas observando que há um erro na terceira linha da equação." A explosão foi instantânea. Professor Donato bateu a mão na mesa com tanta força que o giz pulou e rolou pelo chão. "Como você ousa!" gritou ele, o rosto ficando roxo de raiva.
Eu tenho doutorado em matemática por Harvard! Eu publiquei dezenas de artigos! E você, um simples faxineiro, vem aqui me corrigir! Os alunos estavam agora completamente hipnotizados pela cena. Alguns sussurravam entre si, outros gravavam discretamente, todos sentindo que estavam presenciando algo histórico. Helena Carvalho, professora assistente que passava pelo corredor, parou na porta e observou a cena com crescente preocupação. Miguel permaneceu calmo diante da fúria do professor, como uma rocha inabalável em meio a uma tempestade. Professor, disse ele, posso mostrar onde está o erro? Mostrar? Donato gritou, quase espumando pela boca. Você vai me mostrar matemática? Sabe o que eu acho disso? Ele apontou para Miguel com o dedo trêmulo de raiva. Te dou o meu salário inteiro se conseguir resolver essa equação, mas quando você falhar miseravelmente, eu quero que você peça desculpas de joelhos na frente de todos esses alunos. A frase ecoou pela sala como um trovão. Era a frase que mudaria tudo, que se tornaria viral, que seria repetida milhões de vezes ao redor do mundo. Alguns alunos sussurraram, nossa, em choque. Outros cobriram a boca com as mãos, e Sofia sentiu lágrimas brotarem em seus olhos diante de tanta crueldade. Miguel olhou para o professor por um longo momento, depois para todos os alunos que o observavam com uma mistura de pena e curiosidade. Finalmente, seus olhos voltaram para a equação no quadro, e pela primeira vez desde que entrara na sala, ele sorriu. Não era um sorriso de escárnio ou vingança, mas algo muito mais profundo e misterioso. Eu aceito, disse ele, as duas palavras mais simples do mundo caindo como uma bomba no silêncio da sala. O que aconteceu a seguir foi como assistir a um filme em câmera lenta. Miguel caminhou até o quadro com passos firmes e seguros, pegou o giz que havia caído no chão e olhou para a equação por alguns segundos que pareceram horas. Então, começou a escrever. Sua caligrafia era precisa, elegante, quase artística. Os números e símbolos fluíam de sua mão como se fossem música transformada em matemática. A cada linha que escrevia, o murmúrio na sala crescia. Alguns alunos se levantaram para ver melhor. Outros sussurravam. Não acredito entre si. Sofia observava cada movimento de Miguel com uma sensação estranha crescendo em seu peito. Havia algo na forma como ele segurava o giz, na confiança de seus traços, na maneira como seus olhos dançavam pelos números que a fazia sentir como se estivesse vendo um fantasma. Professor Donato, inicialmente confiante em sua vitória garantida, começou a suar frio conforme observava Miguel trabalhar. A primeira linha estava correta, a segunda também. Na terceira linha, exatamente onde Miguel havia dito que estava o erro, ele parou e olhou para o professor. Aqui, disse Miguel, circulando um sinal de menos que deveria ser positivo. Está o erro que mencionei. A sala explodiu em murmúrios. Alguns alunos se levantaram de suas cadeiras, outros se debruçaram sobre as carteiras. Helena Carvalho entrou completamente na sala, os olhos arregalados de surpresa. Mas Miguel não parou por aí. Ele continuou resolvendo linha após linha, cada passo mais impressionante que o anterior. O que deveria ser impossível estava acontecendo diante dos olhos de todos. Um funcionário da limpeza estava resolvendo uma das equações mais complexas da matemática avançada. Quando Miguel escreveu a resposta final e se virou para enfrentar a sala, o silêncio era absoluto. 80 jovens brilhantes e um professor de Harvard olhavam para ele como se estivessem vendo um milagre acontecer. Professor Donato olhou para o quadro, depois para Miguel, depois de volta para o quadro. Suas mãos tremiam. Seu rosto havia perdido toda a cor, e pela primeira vez na vida, ele estava completamente sem palavras. Foi então que Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele se virou para Sofia, que estava na terceira fileira com lágrimas nos olhos, e disse suavemente: "A matemática não conhece classe social, não é mesmo, querida?" E foi nesse momento que Sofia Santos percebeu algo que faria seu mundo desabar. Ela conhecia aquela voz, conhecia aquela forma de falar, conhecia aquela caligrafia que havia visto milhares de vezes em cadernos guardados em sua mesa de cabeceira.
O homem que acabara de humilhar o professor mais arrogante da universidade não era apenas um faxineiro qualquer. O eco das palavras de Miguel ainda reverberava pela sala quando Sofia sentiu suas pernas ficarem fracas. Aquela voz, aquela forma carinhosa de dizer querida, aquela caligrafia perfeita no quadro. Tudo isso despertou memórias que ela havia enterrado há anos no fundo de sua mente. Suas mãos tremeram enquanto segurava a borda da carteira, tentando não desmaiar diante de 80 colegas que observavam a cena mais surreal de suas vidas. Professor Donato continuava parado como uma estátua, os olhos fixos na solução perfeita escrita no quadro. A equação que ele havia copiado de um artigo de Harvard, considerada impossível para estudantes universitários, estava ali resolvida com uma elegância matemática que ele jamais havia visto em seus 20 anos de carreira. Mais do que isso, Miguel havia encontrado e corrigido um erro que nem mesmo os pesquisadores originais haviam detectado. Isso é impossível, murmurou Donato, a voz saindo como um sussurro estrangulado. Você não pode... Miguel limpou as mãos no uniforme de trabalho e olhou para o professor com uma expressão que misturava tristeza e compaixão. Professor Donato, a matemática não mente. Os números não se importam com diplomas pendurados na parede ou com o preço do nosso sapato. Eles simplesmente existem, esperando para serem compreendidos por qualquer mente disposta a vê-los. Bruno Teixeira, no fundo da sala, continuava gravando com o celular, suas mãos tremendo de emoção, enquanto capturava cada segundo daquele momento histórico. Ele sabia que estava presenciando algo que mudaria não apenas aquela universidade, mas talvez o mundo inteiro. Como você sabe disso? Perguntou Helena Carvalho, entrando completamente na sala e se aproximando do quadro. Sua voz carregava uma mistura de admiração e perplexidade que ecoava o sentimento de todos os presentes. De onde veio esse conhecimento? Miguel hesitou por um momento, seus olhos percorrendo os rostos curiosos dos alunos até pousarem novamente em Sofia. Ela estava pálida como papel, as mãos apertadas contra o peito, e lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Era como se ela estivesse vendo um fantasma, e de certa forma, estava. 4 anos atrás, Miguel começou, a voz ganhando um tom melancólico que fez toda a sala se inclinar para a frente. Eu era professor em uma universidade diferente, uma universidade muito diferente. O murmúrio que percorreu a sala foi como uma onda de choque. 80 mentes brilhantes tentavam processar a informação de que o homem que limpava suas salas havia sido um de seus pares acadêmicos. Lecionava cálculo avançado, teoria dos números e pesquisava equações diferenciais, continuou Miguel, cada palavra caindo como pedras em um lago silencioso. Tinha uma vida confortável, um escritório com vista para o jardim e o respeito de colegas e alunos. Professor Donato finalmente conseguiu encontrar sua voz, embora ela saísse trêmula e fraca. Por que você está aqui, então, limpando salas? Miguel sorriu com uma tristeza tão profunda que várias alunas sentiram lágrimas brotarem em seus olhos. Porque descobri que existem coisas mais importantes que prestígio acadêmico, professor Donato. Descobri que, às vezes, precisamos perder tudo para entender o que realmente importa. Sofia não conseguia mais conter as lágrimas. Cada palavra de Miguel despertava memórias fragmentadas de sua infância, de um homem carinhoso que a ajudava com a lição de casa, que desenhava figuras geométricas para explicar conceitos complexos, que a chamava de querida, com aquela mesma voz suave e amorosa. 4 anos atrás, Miguel continuou, olhando diretamente para Sofia sem que ela percebesse. Eu tinha uma família. Tinha uma filha que era minha razão de viver, minha inspiração para ensinar, minha motivação para ser o melhor professor que podia ser. O silêncio na sala era tão profundo que se podia ouvir o coração batendo. Mesmo o professor Donato havia esquecido sua humilhação e observava Miguel com atenção total, hipnotizado pela história que se desenrolava. Um dia, a voz de Miguel ficou quase inaudível, forçando todos a se concentrarem intensamente para ouvir. Houve um acidente que mudou tudo. Sofia sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Suas memórias infantis, antes fragmentadas e confusas,
começaram a se reorganizar como peças de um quebra-cabeças que finalmente encontravam seus lugares corretos. Quando acordei no hospital, Miguel continuou, uma lágrima solitária correndo por seu rosto. Eu não lembrava de quase nada. Não lembrava da universidade, dos colegas, das pesquisas, mas principalmente não lembrava da minha família. Vários alunos soluçavam abertamente agora, tocados pela dor crua na voz de Miguel. Helena Carvalho tinha as mãos sobre o coração, e até mesmo professor Donato parecia estar lutando contra suas próprias lágrimas. Levei meses para recuperar algumas memórias, disse Miguel, mas quando finalmente lembrei de tudo, descobri que era tarde demais. Minha família havia seguido em frente, construído uma nova vida, e eu não quis causar mais dor a pessoas que já haviam sofrido o suficiente. Sofia levantou-se abruptamente da cadeira, o barulho ecoando pela sala silenciosa. Todos se viraram para olhar para ela, mas ela só conseguia fixar os olhos em Miguel, reconhecimento e desespero lutando em sua expressão. Então, Miguel continuou sem perceber a agitação de Sofia. Decidi recomeçar. Aceitei um emprego simples, uma vida simples. E por um milagre do destino, acabei trabalhando em uma universidade onde podia, mesmo que de longe, observar jovens brilhantes perseguindo seus sonhos acadêmicos. Pai? A palavra escapou dos lábios de Sofia como um sussurro quebrado, mas na sala silenciosa soou como um grito. Miguel congelou. Seus olhos se voltaram lentamente para Sofia, e quando seus olhares se encontraram, o tempo parou. 80 alunos, 2 professores e o mundo inteiro testemunharam o momento em que um pai e uma filha se reconheceram após anos de separação forçada. Sofia, Miguel sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Meu pai, ela disse, as lágrimas correndo livremente agora. Meu pai que eu pensei ter perdido para sempre. A sala explodiu em murmúrios chocados. Bruno continuava gravando, percebendo que estava capturando não apenas um momento viral, mas um momento humano de pura e crua emoção, que tocaria milhões de corações. Professor Donato olhava da filha para o pai, sua mente finalmente processando a magnitude do que havia acontecido. Ele havia humilhado publicamente não apenas um gênio disfarçado, mas o pai de uma de suas melhores alunas. Você trabalha aqui, Sofia disse, a voz entrecortada pelos soluços. Você trabalha aqui há quanto tempo? 4 anos atrás, Miguel admitiu, dando um passo hesitante em direção à filha. Desde que descobri onde você estava estudando. Eu só queria estar perto de você, mesmo que você não soubesse. Durante todo esse tempo, Sofia murmurou, você esteve aqui, me observando crescer academicamente, e eu nunca soube. Eu não queria causar confusão em sua vida, disse Miguel, a voz carregada de amor paternal e remorso. Você estava bem, estava brilhante, estava seguindo seus sonhos. Eu não tinha o direito de interferir. Helena Carvalho, percebendo a intensidade emocional do momento, gentilmente sugeriu. Talvez devêssemos dar privacidade para... Não, disse Sofia firmemente, limpando as lágrimas, mas mantendo os olhos fixos em Miguel. Todo mundo aqui testemunhou a humilhação que meu pai sofreu. Todo mundo aqui merece ver a verdade. Ela se virou para o professor Donato, que parecia querer desaparecer no chão. Professor, o senhor acabou de tentar humilhar publicamente um homem que é 10 vezes o matemático que o senhor jamais será. Um homem que sacrificou tudo, inclusive sua própria identidade, para proteger a família que amava. As palavras de Sofia ecoaram pela sala como golpes certeiros. Professor Donato estava completamente derrotado, não apenas matematicamente, mas moralmente. Miguel se aproximou lentamente de Sofia, e quando finalmente estavam face a face, pai e filha se abraçaram em um momento tão puro e emocional que não havia olho seco na sala. 80 jovens testemunharam o poder do amor incondicional, da dedicação parental e da verdade que sempre prevalece. Quando finalmente se separaram, Miguel segurou o rosto de Sofia entre as mãos. Você se tornou tudo o que eu sonhei e mais, disse ele. Você é minha maior conquista, meu maior orgulho. E você, Sofia respondeu, é o herói que eu sempre carreguei no coração, mesmo quando pensei que o havia perdido. Foi então que professor Donato fez algo que surpreendeu a todos.
Ele caminhou lentamente até Miguel e Sofia e, diante de toda a sala, se ajoelhou. Perdão, disse ele, a voz quebrada pela vergonha e arrependimento. Perdão pela arrogância, pela crueldade, pela cegueira. Eu não sou digno nem mesmo de estar na mesma sala que vocês. O momento era tão poderoso, tão carregado de emoção humana crua, que Bruno sabia que estava gravando algo que seria visto por milhões de pessoas ao redor do mundo. Algo que mudaria conversas sobre dignidade, respeito e a verdadeira natureza da inteligência. Mas a maior reviravolta ainda estava por vir, porque naquele momento as portas da sala se abriram e reitor Augusto Brandão entrou, acompanhado por 3 homens de terno que ninguém reconheceu. E a expressão no rosto do reitor quando viu Miguel não era de surpresa, era de reconhecimento. O silêncio na sala era ensurdecedor quando o reitor Augusto Brandão entrou acompanhado dos 3 homens de terno. Mas o que fez 80 corações pararem foi a expressão no rosto do reitor. Não era surpresa, não era curiosidade. Era reconhecimento puro, como se ele estivesse encontrando um velho amigo após anos de separação. Miguel, disse o reitor, a voz carregada de uma emoção que deixou todos perplexos. Finalmente te encontramos. Professor Donato, ainda ajoelhado no chão, olhava da figura do reitor para Miguel com total confusão. Sofia apertou a mão do pai, sentindo que algo muito maior estava prestes a ser revelado. Bruno continuava gravando, suas mãos tremendo com a percepção de que estava capturando algo histórico. Miguel fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para um peso que carregava há anos. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que ninguém havia visto antes. Augusto, ele disse simpamente, e a familiaridade no tom fez toda a sala prender a respiração. Eu pedi para não me procurarem. Um dos homens de terno deu um passo à frente. Era alto, elegante e carregava uma pasta de couro que parecia conter documentos importantes. Dr. Miguel Santos, ele disse, e o título fez vários alunos sussurrarem em choque. Meu nome é Roberto Figueiredo. Represento o Conselho Nacional de Pesquisa Científica. Precisamos conversar. Doutor, professor Donato murmurou, finalmente se levantando do chão com pernas trêmulas. Como assim, doutor? Sofia olhou para o pai com olhos arregalados. Pai, do que eles estão falando? Miguel suspirou profundamente, olhando para sua filha com uma expressão que misturava orgulho e tristeza. Sofia, querida, há algumas coisas sobre meu passado que são complicadas de explicar. Roberto Figueiredo abriu sua pasta e retirou uma foto que fez vários alunos da primeira fileira ofegarem. Era Miguel, alguns anos mais novo, trajando um smoking elegante, segurando o que claramente era um prêmio prestigioso. Talvez devêssemos começar pelo início, disse Roberto, mostrando a foto para toda a sala. Este homem não é apenas Miguel Santos, funcionário da limpeza. Este é o doutor Miguel Santos, ganhador do Prêmio Internacional de Matemática Aplicada, considerado um dos 5 maiores gênios matemáticos vivos do planeta. O barulho que se seguiu foi como uma explosão. 80 vozes falando ao mesmo tempo, cadeiras rangendo conforme os alunos se levantavam para ver melhor, murmúrios de não acredito ecoando por toda parte. Sofia sentiu suas pernas ficarem fracas e se apoiou na carteira mais próxima. Impossível, sussurrou o professor Donato, o rosto completamente branco. Isso é impossível. Doutor Santos, continuou Roberto, ignorando o caos ao redor. Desapareceu da comunidade científica internacional há exatamente 4 anos, logo após resolver uma das maiores questões matemáticas não solucionadas do século. Sua pesquisa sobre equações diferenciais multidimensionais revolucionou nossa compreensão da física quântica. Helena Carvalho, que havia permanecido calada até então, deu um passo à frente com os olhos arregalados. Espere um momento, ela disse, a voz trêmula. Você é aquele Miguel Santos? O homem que provou a conjectura dimensional? O matemático que recusou o prêmio Nobel porque disse que a ciência não deveria ser uma competição? Miguel assentiu lentamente, cada movimento seu sendo observado por 80 pares de olhos hipnotizados. Eu era outra pessoa naquela época, ele disse suavemente. Outra pessoa? Explodiu o professor Donato,
finalmente encontrando sua voz. Você é uma lenda viva da matemática. Eu ensino suas teorias em minhas aulas avançadas. Eu tenho seu livro na minha estante. A ironia da situação atingiu a sala como um raio. O professor arrogante que havia tentado humilhar um simples faxineiro descobria que havia acabado de insultar um dos maiores gênios matemáticos da história moderna. Sofia olhava para o pai como se o estivesse vendo pela primeira vez. Pai, ela sussurrou, por que você nunca me contou? Miguel se aproximou da filha, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Porque, querida, depois do acidente, quando perdi minha memória e nossa família se despedaçou, eu percebi que todos aqueles prêmios, todo aquele reconhecimento mundial, nada disso importava se eu não tinha as pessoas que amava ao meu lado. Roberto Figueiredo deu outro passo à frente, sua expressão séria. Dr. Santos, o mundo científico precisa de você. Temos crises globais que só sua mente pode resolver. Mudanças climáticas, energia sustentável, tecnologias médicas, seus cálculos podem salvar milhões de vidas. E é exatamente por isso, Miguel disse, olhando diretamente para o representante, que escolhi uma vida simples, longe dos holofotes, longe da pressão, longe da política científica. Aqui, limpando estas salas, eu encontrei paz. Bruno Teixeira, ainda gravando, mal podia acreditar no que estava capturando. Ele sabia que seu vídeo não seria apenas viral, seria histórico. A descoberta de um gênio perdido, o reencontro familiar, a humilhação de um professor arrogante, tudo sendo documentado em tempo real. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. O celular de Bruno começou a vibrar incessantemente. Depois o de outro aluno, e mais outro. Em questão de segundos, todos os telefones da sala estavam tocando simultaneamente. Pessoal, disse uma aluna da última fileira, a voz trêmula de emoção. O vídeo já está na internet. Que vídeo? Perguntou Helena Carvalho. Bruno levantou a mão timidamente. Eu postei alguns trechos nas redes sociais. Achei que algumas pessoas gostariam de ver, mas o quê? Sofia perguntou. Mas em 20 minutos já tem 2 milhões de visualizações, ele disse, os olhos arregalados de choque. E está crescendo exponencialmente. O segundo homem de terno, que havia permanecido calado até então, deu um passo à frente. Dr. Santos, meu nome é Fernando Costa. Trabalho para a mídia internacional. Preciso informá-lo que sua identidade acaba de ser revelada para o mundo inteiro. Em questão de horas, este lugar estará cercado de jornalistas de todos os continentes. Miguel fechou os olhos e respirou profundamente. Quando os abriu, havia uma resolução ali que não existia antes. Então não temos muito tempo, ele disse. Tempo para quê? Perguntou Sofia. Miguel olhou para sua filha com um amor tão profundo que fez várias pessoas na sala começarem a chorar novamente. Para eu explicar por que realmente vim trabalhar nesta universidade específica, Sofia. Não foi apenas para estar perto de você. Ele se virou para enfrentar toda a sala, e pela primeira vez desde que entrara naquela manhã, Miguel Santos, o gênio, o pai, o homem simples, falou com toda a autoridade de quem havia mudado o mundo com sua mente. Eu vim para cá porque esta universidade possui o único laboratório do país capaz de executar um projeto que desenvolvi secretamente nos últimos 4 anos. Um projeto que pode resolver a crise energética mundial de forma definitiva. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o tic-tac do relógio podia ser ouvido. Durante o dia eu limpava as salas, Miguel continuou. Mas durante a madrugada, eu usava os computadores e equipamentos desta universidade para continuar minha pesquisa. Pesquisa que está agora a apenas alguns cálculos de estar completa. Professor Donato olhava para Miguel com uma expressão que misturava admiração, vergonha e total incredulidade. Você estava usando nossos equipamentos? Com permissão, disse reitor Augusto Brandão, finalmente falando novamente. Miguel me procurou há 4 anos. Contou toda a história, mostrou suas credenciais e fez uma proposta. Ele trabalharia como funcionário durante o dia para não chamar atenção, mas usaria nossos recursos durante a noite para completar uma pesquisa que poderia mudar a humanidade. E você aceitou? Perguntou Helena Carvalho. Eu o estava ajudando, admitiu o reitor.
porque acreditava que o bem da humanidade era mais importante que protocolos acadêmicos. Sofia olhava do pai para o reitor, tentando processar todas as revelações que se acumulavam como camadas de uma cebola sendo descascada. Pai, você realmente pode salvar o mundo? Miguel sorriu, e pela primeira vez em anos, era um sorriso de esperança pura. Querida, em 3 dias, se meus cálculos estiverem corretos, poderemos apresentar ao mundo uma fonte de energia limpa, infinita e acessível a todos os países. Foi nesse momento que o terceiro homem de terno abriu sua própria pasta e retirou documentos oficiais. Doutor Santos, meu nome é Carlos Mendoza. Represento as Nações Unidas. Fomos informados sobre sua pesquisa e viemos fazer uma proposta oficial. Que tipo de proposta? Miguel perguntou, embora já soubesse a resposta. Queremos financiar completamente seu projeto. Dar-lhe um laboratório de última geração, uma equipe de cientistas mundialmente reconhecidos e recursos ilimitados para completar sua descoberta. Miguel olhou para Sofia, depois para os 80 alunos que observavam cada movimento seu e finalmente para o professor Donato, que ainda estava tentando processar que havia insultado um dos maiores gênios vivos do planeta. Eu aceito, ele disse. E sua resposta ecoou pela sala como um trovão, mas com uma condição. Qual condição? Perguntou Carlos Mendoza. Miguel se virou para o professor Donato com um sorriso que não tinha nada de vingativo, apenas compaixão infinita. Eu quero que o professor Donato seja o diretor do projeto. O que aconteceu a seguir foi como assistir a um homem desmoronar e se reconstruir ao mesmo tempo. Professor Donato caiu de joelhos novamente, mas desta vez não era vergonha. Era gratidão pura e absoluta. E foi nesse momento de redenção total que as portas da sala se abriram violentamente, e uma multidão de jornalistas com câmeras e microfones invadiu o espaço, gritando perguntas em várias línguas. O homem mais procurado da comunidade científica mundial acabara de ser encontrado. E o mundo nunca mais seria o mesmo. O caos que se seguiu foi indescritível. 20 jornalistas de pelo menos 8 países diferentes invadiram a sala simultaneamente, suas câmeras focalizando Miguel como projéteis de luz. Flashes disparavam sem parar, microfones eram empurrados em direção ao seu rosto e perguntas em inglês, francês, espanhol e português ecoavam pelo ambiente como uma sinfonia desesperada. Doutor Santos, onde você esteve nos últimos 4 anos? Gritou uma repórter da rede internacional. É verdade que você pode resolver a crise energética mundial? Berrou um jornalista alemão falando em português. O mundo precisa saber. Miguel instintivamente puxou Sofia para perto de si, protegendo-a do tumulto com seu próprio corpo. Os 80 alunos estavam pressionados contra as paredes da sala, alguns gravando com os celulares, outros simplesmente observando boquiabertos a transformação de sua aula matinal em um evento de repercussão global. Silêncio! Rugiu o reitor Augusto Brandão, sua voz cortando o barulho como uma lâmina. Esta é uma instituição de ensino, não um circo. Seguranças! Mas antes que os seguranças chegassem, algo extraordinário aconteceu. Professor Donato, ainda ajoelhado no chão, levantou-se lentamente e caminhou até ficar entre Miguel e as câmeras. Suas mãos tremiam, mas sua voz saiu firme e clara. Parem, ele disse. E havia uma autoridade nova em sua voz que fez todos pararem para escutar. Vocês querem uma história? Eu vou dar uma história. As câmeras se voltaram para ele, e professor Donato olhou diretamente para a lente principal. Meu nome é professor Donato Menezes, e há 1 hora atrás, eu cometi o maior erro da minha vida profissional. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Miguel olhou para Donato com surpresa, enquanto Sofia apertava ainda mais a mão do pai. Eu o humilhei publicamente, Donato continuou, sua voz ganhando força. O homem mais brilhante que já conheci. Chamei-o de analfabeto, zombei de sua profissão e ofereci meu salário como piada cruel, achando que um funcionário da limpeza jamais poderia me ensinar matemática. As câmeras captavam cada palavra, cada expressão, cada lágrima que começava a formar nos olhos do professor. Bruno Teixeira, percebendo a importância histórica do momento, posicionou seu celular para capturar tanto Donato quanto Miguel. Mas este homem,
Donato apontou para Miguel com reverência. Não é apenas qualquer pessoa. Este é o doutor Miguel Santos, ganhador do Prêmio Internacional de Matemática, o homem que resolveu problemas que a humanidade tentava decifrar há déculos e que agora pode salvar nosso planeta da destruição. Uma repórter japonesa se adiantou, falando em português. Professor, o que o senhor tem a dizer sobre sua atitude? Donato se virou para Miguel e, diante das câmeras do mundo inteiro, fez algo que chocou a todos. Ele se ajoelhou novamente, mas desta vez não era apenas arrependimento. Era reconhecimento de grandeza. Dr. Santos, ele disse, a voz quebrando de emoção. Eu imploro seu perdão. Não apenas pelo que fiz hoje, mas por representar tudo de errado no sistema acadêmico. Arrogância, preconceito, elitismo. Você me mostrou que a verdadeira genialidade não precisa de títulos ou reconhecimento para existir. Miguel ajudou Donato a se levantar, e quando seus olhos se encontraram, havia algo profundamente humano naquela troca. Professor Donato, ele disse, alto o suficiente para todas as câmeras captarem. Todos nós cometemos erros. O que nos define não é o erro, mas como reagimos a ele. Nesse momento, Fernando Costa, o representante da mídia, deu um passo à frente. Dr. Santos, preciso informá-lo de algo urgente. Nos últimos 30 minutos, o vídeo original postado pelo jovem Bruno se tornou o conteúdo mais compartilhado da história da internet. Bruno quase deixou o celular cair. Como assim? 200 milhões de visualizações em meia hora, Fernando disse mostrando seu tablet. Está sendo compartilhado em todas as línguas, todos os continentes. As hashtags Gênio Escondido, Justiça para Miguel e Verdadeira Inteligência estão dominando todas as redes sociais globais. Sofia olhava os números no tablet com incredulidade total. Pai, ela sussurrou. O mundo inteiro está assistindo nossa história. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. O celular de Roberto Figueiredo tocou com urgência. Ele atendeu, falou rapidamente em voz baixa, e quando desligou, sua expressão era de completa seriedade. Dr. Santos, ele disse, acabei de receber uma ligação direta do presidente da República. Ele quer falar com você pessoalmente. Agora. Um murmúrio percorreu a multidão de jornalistas e alunos. Miguel olhou para Sofia, que assentiu encorajadoramente. Coloque no viva voz, Miguel disse, e sua decisão fez todas as câmeras focalizarem no telefone. A voz que ecoou pela sala era inconfundivelmente presidencial. Dr. Miguel Santos, é uma honra finalmente falar com você. O país inteiro está assistindo, e eu quero que saiba que toda a nação brasileira está orgulhosa de tê-lo de volta. Obrigado, senhor presidente, Miguel respondeu, sua voz calma apesar da magnitude do momento. Doutor, preciso fazer uma pergunta direta. É verdade que sua pesquisa pode resolver nossa crise energética? Miguel olhou para Sofia, depois para o professor Donato, e finalmente para as câmeras que transmitiriam sua resposta para o mundo. Senhor presidente, em 72 horas, se meus cálculos estiverem corretos, poderemos apresentar à humanidade uma fonte de energia que é limpa, renovável e capaz de fornecer eletricidade para todo o planeta por milhares de anos. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz emocionada do presidente. Dr. Santos, em nome do povo brasileiro e da humanidade, eu lhe ofereço todos os recursos de que precisa. Laboratórios, equipamentos, equipe, financiamento ilimitado, o que for necessário. Eu aceito, Miguel disse, mas tenho algumas condições. Diga. Primeira condição. Professor Donato Menezes será meu diretor adjunto no projeto. Donato olhou para Miguel com olhos cheios de lágrimas de gratidão. As câmeras captaram o momento exato em que um homem recebeu uma segunda chance de redenção. Segunda condição, Miguel continuou. Minha filha, Sofia Santos, será a coordenadora jovem do projeto. Ela representa a nova geração que herdará o mundo que estamos tentando salvar. Sofia cobriu o rosto com as mãos, completamente emocionada. Os alunos ao redor dela começaram a aplaudir espontaneamente e o som ecoou pela sala como trovão. Terceira condição. A voz de Miguel ficou mais firme. Quando a descoberta for anunciada, ela será disponibilizada gratuitamente para toda a humanidade. Sem patentes,
sem royalties, sem países privilegiados. A energia limpa deve ser um direito humano, não um privilégio comercial. A resposta do presidente veio sem hesitação. Aceito todas as condições, doutor. Quando podemos começar? Agora, Miguel disse, olhando ao redor da sala que havia se tornado o epicentro de uma revolução científica global. Mas primeiro, preciso fazer algo importante. Ele se virou para os 80 alunos que testemunharam toda a transformação, jovens cujas vidas haviam sido mudadas para sempre naquela manhã extraordinária. Vocês, ele disse apontando para cada um deles, são o futuro da humanidade. Vocês viram hoje que a verdadeira inteligência não vem de diplomas ou títulos, mas da humildade para aprender e da coragem para fazer o que é certo. Uma aluna da segunda fileira levantou a mão timidamente. Professor Miguel, ela disse, posso fazer uma pergunta? Claro. Como podemos ter certeza de que não cometeremos os mesmos erros de preconceito que presenciamos hoje? Miguel sorriu, e foi um sorriso que as câmeras captaram e que se tornaria icônico ao redor do mundo. Questionem sempre. Questionem professores, questionem autoridades, questionem até mesmo a mim. A verdadeira sabedoria começa com a humildade de admitir que sempre há mais para aprender. Foi nesse momento que Carlos Mendoza, o representante das Nações Unidas, fez um anúncio que deixou todos sem respiração. Dr. Santos, acabei de receber confirmação. 17 países já manifestaram interesse em financiar seu projeto conjuntamente. Estamos falando do maior investimento científico colaborativo da história humana. Miguel olhou para Sofia, que sorriu através das lágrimas. Olhou para professor Donato, que havia encontrado sua redenção. Olhou para os 80 jovens que testemunharam que os milagres acontecem quando menos esperamos. Então vamos mudar o mundo, ele disse simplesmente. E naquele momento, em uma sala de aula comum de uma universidade brasileira, começou a revolução que salvaria o planeta. As câmeras continuavam rolando, capturando cada segundo de história sendo feita. O mundo inteiro estava assistindo. E tudo começou com um pai que só queria estar perto de sua filha. 3 dias depois, o laboratório da Universidade São Tomás havia se transformado no centro de atenção mundial. Cientistas de 17 países trabalhavam lado a lado, enquanto câmeras de segurança transmitiam cada momento para líderes mundiais. Miguel estava diante de um quadro gigantesco, coberto de equações que pareciam ter vida própria, quando Sofia entrou correndo no laboratório. Pai! Ela gritou ofegante. Você precisa ver isso! Miguel se virou, o giz ainda na mão, e viu sua filha segurando um tablet com expressão de pânico total. O que aconteceu, querida? O vídeo do Bruno ultrapassou 1 bilhão de visualizações, ela disse. Mas não é isso. É outra coisa. Professor Donato, que estava ajudando com os cálculos secundários, se aproximou rapidamente. Nos últimos 3 dias, ele havia se transformado completamente, trabalhando 18 horas por dia para provar que merecia a segunda chance que Miguel lhe havia dado. Mostre-nos, disse Miguel, limpando as mãos no jaleco. Sofia ligou o tablet e a tela mostrou dezenas de manifestações acontecendo simultaneamente ao redor do mundo. Em Paris, Londres, Tóquio, Nova York, multidões seguravam cartazes com frases como "Energia limpa agora" e Miguel Santos, herói da humanidade. Não é só isso, Sofia continuou, passando para a próxima imagem. Empresas petrolíferas estão oferecendo bilhões para comprar sua descoberta antes que ela seja publicada. Eles querem enterrá-la para sempre. O sangue de Miguel gelou. Ele havia previsto essa reação, mas ver acontecendo era diferente. Quanto estão oferecendo? 50 bilhões de dólares, Sofia sussurrou. E ameaçaram processar o projeto se você não aceitar. Professor Donato bateu o punho na mesa. Esses monstros preferem ver o mundo queimar a perder seus lucros. Foi nesse momento que Roberto Figueiredo entrou correndo no laboratório, o rosto pálido de preocupação. Dr. Santos, temos um problema grave, muito grave. Pior que empresas petrolíferas nos ameaçando? Miguel perguntou. Muito pior, Roberto disse, mostrando documentos oficiais. 3 países acabaram de retirar seu apoio ao projeto. Alegam pressões econômicas internas. Miguel sentiu o peso do mundo em seus ombros. 50 anos de poluição, mudanças climáticas,
guerras por recursos energéticos. Tudo isso poderia acabar em algumas horas. Mas as forças que lucravam com a destruição do planeta não entregariam facilmente. Pai, Sofia disse, tocando seu braço gentilmente. Talvez devêssemos aceitar o dinheiro e usar para continuar a pesquisa em outro lugar. Não, Miguel disse firmemente. Se aceitarmos, eles vão enterrar a descoberta para sempre. Milhões de pessoas continuarão sofrendo. O planeta continuará morrendo. E tudo isso terá sido em vão. Professor Donato se aproximou, os olhos brilhando com determinação. Miguel, quantas horas você precisa para terminar os cálculos finais? 12 horas, Miguel respondeu. Talvez menos. Então vamos trabalhar, Donato disse pegando um giz. Se o mundo quer nos parar, terão que nos derrotar primeiro. Foi então que algo extraordinário começou a acontecer. Bruno Teixeira, que havia se tornado famoso mundialmente como o garoto que filmou a descoberta do século, apareceu na porta do laboratório acompanhado de todos os 80 alunos da aula original. Professor Miguel, ele disse, viemos ajudar. Crianças, Miguel sorriu tocado pela lealdade deles. Isso é perigoso, há muito dinheiro em jogo. Exatamente por isso estamos aqui, disse uma aluna, levantando o celular. Somos 80 pessoas transmitindo ao vivo para o mundo inteiro. Se algo acontecer com vocês, bilhões de pessoas verão. Sofia olhou para os colegas com lágrimas nos olhos. Vocês fariam isso por nós? Não é por vocês, disse outro aluno. É pelo nosso futuro, pelo planeta que vamos herdar. Miguel sentiu uma emoção tão intensa que teve que se apoiar na mesa. Ali estavam 80 jovens brilhantes, arriscando suas carreiras acadêmicas para proteger uma descoberta que poderia salvar a humanidade. Então vamos terminar isso, ele disse, voltando-se para o quadro gigantesco. As próximas 12 horas foram as mais intensas da vida de todos. Miguel e o professor Donato trabalhavam nos cálculos principais, enquanto os alunos verificavam equações secundárias e Sofia coordenava a comunicação com o mundo exterior. Cada minuto era transmitido ao vivo, com bilhões de pessoas acompanhando em tempo real. Às 2 da manhã, quando Miguel estava na equação final, algo inesperado aconteceu. As luzes do laboratório se apagaram completamente. Corte de energia! Alguém sussurrou no escuro. Não foi acidental, Roberto disse, a voz tensa. Os geradores de emergência também foram desabilitados. No escuro total, Miguel sentiu o pânico crescer ao redor. 12 horas de trabalho poderiam ser perdidas. A descoberta que salvaria o mundo poderia morrer naquela sala escura. Mas então, uma luz pequena cortou a escuridão. Era o celular de Bruno, iluminando o quadro. Continuem, ele disse. Temos bateria para mais algumas horas. Um por um, 80 celulares se acenderam, criando uma constelação de luz artificial que iluminava o laboratório inteiro. Os jovens formaram um círculo ao redor de Miguel, suas telas brilhando como velas em uma vigília sagrada. Professor, Sofia disse, sua voz emocionada ecoando no silêncio. Termine a equação. Nós cuidamos da luz. Com lágrimas nos olhos, Miguel pegou o giz e, iluminado apenas pela luz dos celulares de seus jovens protetores, escreveu os números finais da equação que mudaria o mundo para sempre. Quando ele colocou o ponto final, o silêncio foi absoluto por alguns segundos. Então, devagar, um aplauso começou. Primeiro Sofia, depois professor Donato, depois os 80 alunos. O som ecoou pelo laboratório escuro como uma sinfonia de esperança. Conseguimos, Miguel sussurrou, mal acreditando em suas próprias palavras. As luzes voltaram subitamente, e elas se acenderam. Revelaram algo que fez todos chorarem de emoção. Na parede do laboratório, um telão gigante mostrava manifestações de celebração acontecendo em todos os continentes. Milhões de pessoas nas ruas, gritando de alegria, sabendo que o mundo havia acabado de ser salvo. Doutor Santos, disse uma voz conhecida atrás dele. Miguel se virou e viu o presidente da República entrando no laboratório, seguido por líderes de dezenas de países conectados por videoconferência. Senhor presidente, Miguel disse ainda em choque. Doutor, em nome da humanidade, obrigado. Você acabou de nos dar um futuro. Miguel olhou para Sofia,
que sorria através das lágrimas. Olhou para professor Donato, que havia encontrado sua redenção completa. Olhou para os 80 jovens que arriscaram tudo para proteger a descoberta. Nós conseguimos, ele disse, a voz quebrando de emoção. Nós realmente conseguimos. E naquele momento, o mundo inteiro soube que nunca mais seria o mesmo. 6 meses depois da descoberta que abalou o planeta, Miguel acordou em sua nova casa com o som de algo que não ouvia há anos. O riso de Sofia ecoando pela cozinha. Ele desceu as escadas e encontrou sua filha preparando o café, cantarolando baixinho enquanto lia as manchetes matinais em seu tablet. "Bom dia, pai", ela disse, sorrindo de uma forma que fez o coração de Miguel se aquecer. "Você precisa ver isso." A tela mostrava imagens ao redor do mundo que pareciam saídas de um sonho. Em Mumbai, crianças brincavam em parques onde antes havia fumaça tóxica. Em Beijing, o céu estava azul pela primeira vez em décadas. Na África, vilarejos inteiros tinham energia limpa e gratuita, bombeando água potável e iluminando escolas noturnas. "A tecnologia já está funcionando em 70 países", Sofia disse, apontando para os números. "As emissões globais caíram 40% em 6 meses. 40%, pai." Miguel abraçou a filha, ainda mal acreditando que aquele era realmente seu mundo agora. A descoberta que nasceu em uma sala de aula da Universidade São Tomás havia se espalhado como sementes no vento, brotando esperança em cada continente. "E o professor Donato?", Miguel perguntou, servindo-se de café. "Chegando a qualquer momento", Sofia sorriu. "Ele tem novidades importantes." Como se tivesse ouvido seu nome, a campainha tocou. Miguel abriu a porta e encontrou o professor Donato, mas não o homem quebrado e arrogante de meses atrás. Este Donato tinha os olhos brilhando de entusiasmo genuíno, carregando uma pasta cheia de documentos e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. "Miguel, Sofia", ele disse entrando animadamente. "Vocês não vão acreditar no que aconteceu." "Conte-nos", Sofia disse, servindo café para ele. "Lembram das empresas petrolíferas que tentaram nos parar?" Donato abriu sua pasta com mãos trêmulas de emoção. 3 das maiores acabaram de anunciar que vão converter completamente suas operações para energia limpa usando nossa tecnologia. Miguel quase derrubou a xícara. "Como assim?" "Elas perceberam que lutar contra o futuro é inútil", Donato explicou. "As pessoas do mundo inteiro boicotaram seus produtos, as ações despencaram. A única opção era se adaptar ou morrer." Sofia saltou da cadeira. "Isso significa que a última resistência contra a energia limpa global acabou de cair." Donato terminou, lágrimas de alegria nos olhos. "Miguel, nós vencemos, completamente." Foi nesse momento que o celular de Miguel tocou. Era Bruno Teixeira, agora famoso mundialmente como o jovem que documentou a descoberta do século. "Professor Miguel!" A voz animada de Bruno ecoou pelo viva-voz. "Você está vendo as redes sociais?" "Não", Miguel respondeu. "Por quê?" "O vídeo original ultrapassou 5 bilhões de visualizações", Bruno disse, mal conseguindo conter a emoção. "Mas não é isso. É outra coisa." "O que mais?" Sofia perguntou. "Uma campanha espontânea começou em todo o mundo. As pessoas estão postando fotos de suas comunidades antes e depois da implementação da energia limpa. A hashtag Obrigado Miguel está em tendência global em 86 países. Miguel sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Sofia pegou sua mão e professor Donato se aproximou, formando um círculo de apoio emocional. "Tem mais", Bruno continuou. "A ONU quer fazer uma cerimônia global de agradecimento. Transmissão simultânea para todos os países, com você como homenageado principal." "Eu não preciso de reconhecimento", Miguel disse suavemente. "Mas o mundo precisa agradecer." Veio uma voz nova da porta. Todos se viraram e viram Helena Carvalho entrando, acompanhada por Roberto Figueiredo, e, surpreendentemente, todos os 80 alunos originais da famosa aula. "Professora Helena!" Sofia exclamou. "Vocês, o que estão fazendo aqui?" "Viemos fazer um pedido especial", disse a aluna que havia questionado sobre preconceito meses atrás. "Nós, os 80, queremos propor algo." Miguel olhou para os jovens que haviam protegido sua descoberta com suas próprias vidas. "Digam." Um dos alunos deu um passo à frente.
Queremos criar a Fundação Sofia Miguel para a Educação Científica Global. Um instituto que ensine crianças do mundo inteiro que a genialidade pode vir de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Sofia cobriu o rosto com as mãos, completamente emocionada. Miguel sentiu como se seu coração fosse explodir de orgulho. A ideia, continuou outro aluno, é que vocês dois viajem pelo mundo, visitando escolas, contando essa história, inspirando a próxima geração de descobridores. E o mais importante, Bruno adicionou, mostrando que humildade e conhecimento juntos podem mudar tudo. Professor Donato se levantou lentamente. Miguel, se me permitirem, eu gostaria de ser o primeiro doador dessa fundação. Professor, Miguel começou, mas Donato levantou a mão. Por favor, ele disse, a voz carregada de determinação. Deixe-me transformar minha vergonha em algo útil. Deixe-me ajudar a garantir que nenhuma criança no mundo seja julgada pela aparência ou origem, mas pelo potencial que carrega dentro de si. E o silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som de carros chegando do lado de fora. Helena olhou pela janela e sorriu. Parece que a surpresa final chegou, ela disse. Miguel e Sofia foram até a janela e viram algo que os deixou sem respiração. Dezenas de carros estavam estacionados na rua, e pessoas de todas as idades saíam deles. Eram cientistas, professores, estudantes e famílias comuns de todo o país. O que está acontecendo? Sofia perguntou. Roberto Figueiredo sorriu. A notícia de onde vocês moram vazou nas redes sociais. Essas pessoas dirigiram horas só para agradecer pessoalmente. Miguel abriu a porta da frente e se deparou com uma multidão de pelo menos 200 pessoas. Quando o viram, um aplauso espontâneo começou. Não era o aplauso formal de uma cerimônia, mas o aplauso caloroso e genuíno de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por sua descoberta. Uma mulher idosa se aproximou, apoiada em uma bengala. Doutor Miguel, ela disse, a voz trêmula de emoção. Meu neto tem uma condição médica que requer equipamentos elétricos constantes. Antes da sua descoberta, nós não conseguíamos pagar a conta de luz. Agora ele pode viver sem medo. Um homem jovem se adiantou. Doutor, eu sou agricultor. A energia limpa e gratuita me permitiu irrigar minha plantação e alimentar minha comunidade inteira pela primeira vez. Uma após outra, pessoas compartilhavam histórias de como a descoberta de Miguel havia transformado suas vidas de formas que ele jamais poderia ter imaginado. Cada relato era uma faceta diferente do mesmo milagre. Esperança restaurada, futuros salvos, dignidade devolvida. Sofia segurou o braço do pai, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Pai, ela sussurrou, você salvou o mundo de verdade. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. Do meio da multidão, uma voz infantil gritou, Professor Miguel, eu quero ser cientista igual a você. Era uma menina de talvez 8 anos, sendo erguida nos ombros do pai para poder ver por cima da multidão. Seus olhos brilhavam com a mesma curiosidade que Miguel via em Sofia quando criança. Como você se chama, querida? Miguel perguntou, aproximando-se dela. Meu nome é Luna, ela disse, tímida, mas determinada. Eu estudo muito matemática porque quero descobrir coisas que ajudem as pessoas, igual você fez. Miguel olhou para aquela criança e viu o futuro da humanidade. Viu uma geração que cresceria sabendo que qualquer pessoa, de qualquer origem, pode mudar o mundo através do conhecimento e da compaixão. Luna, ele disse, puxando-a para mais perto. Você quer saber um segredo? Quero, ela respondeu, os olhos arregalados. A descoberta mais importante que eu já fiz não foi sobre energia, ele sussurrou, alto o suficiente para toda a multidão ouvir. Foi descobrir que quando você usa seu conhecimento para ajudar outras pessoas, você se torna mais feliz do que qualquer prêmio ou reconhecimento poderia te fazer. A multidão ficou em silêncio absoluto, absorvendo a sabedoria simples mas profunda dessas palavras. E sabe qual foi minha segunda descoberta mais importante? Miguel continuou, olhando para Sofia com amor infinito. Qual? Luna perguntou. Que família não é apenas sobre sangue? Ele disse, abrindo os braços para incluir professor Donato, os 80 alunos, Helena e toda a multidão. Família é sobre pessoas que se importam umas com as outras o suficiente para proteger o futuro juntas. O aplauso que se seguiu
ecoou pela vizinhança inteira. Um som de pura alegria e gratidão, que parecia celebrar não apenas Miguel, mas a capacidade infinita da humanidade de se transformar através do amor e da ciência. Enquanto o sol se punha naquele dia extraordinário, Miguel sabia que o mundo havia mudado para sempre. E tudo começara com um pai que só queria estar perto de sua filha. Mas restava uma última surpresa que mudaria tudo novamente. Um ano depois, Miguel estava no auditório principal da Universidade São Tomás, mas desta vez não como funcionário da limpeza. Ele usava um terno simples e segurava nas mãos um documento que representava a maior transformação educacional da história humana. A Carta de Fundação da Academia Global Sofia Miguel, aprovada por todos os países do mundo. O mesmo auditório que testemunhou sua humilhação agora estava lotado com 2.000 estudantes, cientistas, líderes mundiais e, mais importante que tudo, famílias comuns, cujas vidas haviam sido transformadas pela energia limpa global. No primeiro lugar da primeira fileira, Luna, a menina que sonhava ser cientista, segurava um caderno onde desenhava equações matemáticas com a mesma paixão que Miguel um dia teve. Pai, Sofia sussurrou ao seu lado. Você está pronto? Miguel olhou para a filha que havia se tornado sua maior parceira nesta jornada transformadora. Sofia agora dirigia 43 projetos educacionais em 6 continentes, inspirando milhões de jovens a perseguirem a ciência como força do bem. Querida, ele respondeu, depois de tudo que passamos, estou pronto para qualquer coisa. Na plateia, professor Donato ocupava um lugar de honra. Nos últimos meses, ele havia se tornado um dos educadores mais respeitados do mundo, dedicando cada dia a demonstrar que pessoas podem mudar completamente quando confrontadas com suas próprias limitações. Sua fundação já havia construído 300 escolas em comunidades carentes, todas equipadas com tecnologia de energia limpa. Bruno Teixeira, agora um jornalista científico renomado, ajustava suas câmeras para documentar mais este momento histórico. O vídeo original que ele postara havia se tornado o conteúdo educacional mais assistido da história, sendo usado em escolas de 190 países para ensinar sobre dignidade humana e potencial científico. Reitor Augusto Brandão se aproximou do microfone, suas palavras ecoando pelo auditório silencioso. Há um ano atrás, nestas mesmas paredes, testemunhamos o momento em que o mundo começou a mudar. Hoje, estamos aqui para lançar o próximo capítulo dessa transformação. O telão gigante acendeu, mostrando estatísticas que pareciam miraculosas. Emissões globais de carbono reduzidas em 80%. Energia limpa disponível para 96% da população mundial. E milhões de crianças tendo acesso à educação científica de qualidade pela primeira vez na história. Doutor Miguel Santos, o reitor continuou. Gostaria de convidá-lo para anunciar a próxima fase da revolução que você iniciou. Miguel caminhou até o microfone, carregando consigo não apenas um documento, mas o peso da esperança de toda a humanidade. Quando olhou para a plateia, viu rostos de todas as idades, todas as origens, todas unidas pela mesma visão de um futuro melhor. Meus amigos, ele começou, a voz firme mas emocionada. Um ano atrás, eu era apenas um homem simples tentando estar perto da filha que amava. Hoje, tenho o privilégio de anunciar que nossa jornada está apenas começando. Ele ergueu o documento dourado. Esta carta estabelece a Academia Global Sofia Miguel em cada continente, com uma missão simples: garantir que nenhuma criança no mundo seja impedida de perseguir seus sonhos científicos por causa de preconceito, pobreza ou falta de oportunidades. O aplauso que explodiu foi ensurdecedor, mas Miguel levantou a mão gentilmente, indicando que tinha mais a dizer. Mas esta academia não será apenas sobre ensinar ciência, ele continuou. Será sobre ensinar algo muito mais importante, que cada pessoa neste planeta carrega dentro de si o potencial de mudar o mundo. Luna, na primeira fileira, levantou a mão timidamente. Miguel sorriu e assentiu para que ela falasse. Professor Miguel, a menina disse, sua voz infantil ecoando pelo sistema de som. Como posso ter certeza de que vou conseguir descobrir algo importante como você? A pergunta tocou o coração de todos os presentes. Miguel se ajoelhou para ficar na altura da menina, um gesto que foi capturado pelas câmeras e se tornaria uma das imagens mais icônicas da história.
Luna querida, ele disse, a voz carregada de amor paternal que se estendia a toda criança do mundo. Você quer saber qual foi minha maior descoberta? Qual? Ela perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Descobri que a pergunta não é se você vai descobrir algo importante. Miguel respondeu, olhando não apenas para Luna, mas para cada pessoa na plateia. A pergunta é, quando você descobrir, como vai usar essa descoberta para ajudar outras pessoas? Um silêncio profundo e reflexivo tomou conta do auditório. Cada pessoa presente sentia que estava ouvindo palavras que carregariam consigo para o resto da vida. Miguel se levantou e voltou ao microfone. Esta academia funcionará com base em 3 princípios que aprendi durante esta jornada extraordinária. O telão mostrou 3 frases que se tornariam os pilares da educação mundial. Primeiro, a verdadeira inteligência não se mede por diplomas ou títulos, mas pela capacidade de fazer perguntas certas e buscar respostas que beneficiem a humanidade. Professor Donato se levantou na plateia, lágrimas correndo por seu rosto, aplaudindo com fervor. Ao seu lado, Helena Carvalho e os 80 alunos originais se uniram em uma ovação que durou 3 minutos. Segundo, o conhecimento só tem valor real quando é compartilhado. Uma descoberta que beneficia apenas alguns não é descoberta, é egoísmo. As câmeras captaram rostos emocionados por toda a plateia. Famílias que agora tinham energia gratuita, agricultores que podiam irrigar suas terras, crianças que estudavam em escolas iluminadas pela primeira vez. Todos entendiam profundamente o significado dessas palavras. Terceiro, a maior transformação que podemos criar no mundo começa com a transformação que fazemos em nós mesmos. Preconceito, arrogância e egoísmo são as únicas forças capazes de impedir o progresso humano. Miguel olhou diretamente para professor Donato, que assentiu com gratidão profunda. Aquele homem havia se tornado a prova viva de que pessoas podem mudar completamente quando confrontadas com a verdade sobre si mesmas. E agora, Miguel disse estendendo a mão para Sofia, gostaria de convidar minha filha, cofundadora desta academia, para anunciar nossa primeira turma de bolsistas. Sofia se aproximou do microfone, radiante de orgulho e propósito. Temos o prazer de anunciar que as primeiras 10.000 bolsas integrais serão destinadas a crianças que, como meu pai, foram subestimadas pelo sistema tradicional de ensino. A plateia explodiu em aplausos novamente, mas Sofia continuou. Essas crianças vêm de favelas, aldeias rurais, comunidades indígenas e famílias de trabalhadores simples. Elas representam o futuro da descoberta científica mundial. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Do fundo do auditório, uma voz familiar gritou: Miguel! Todos se viraram e viram uma mulher correndo pelo corredor central, lágrimas escorrendo por seu rosto. Era Carmen Santos, a mãe de Sofia, ex-esposa de Miguel, a mulher que ele havia perdido depois do acidente. Sofia ficou paralisada. Miguel sentiu como se seu coração fosse parar. A mulher que ele amou durante anos, que havia seguido em frente após o acidente, estava ali, correndo em sua direção com uma expressão de amor e arrependimento puro. Miguel, Carmen disse quando chegou ao palco, ofegante. Eu assisti a tudo, cada vídeo, cada entrevista, cada momento desta jornada incrível. E eu precisava vir aqui para dizer uma coisa. O auditório estava em silêncio absoluto. 2.000 pessoas testemunhavam o que parecia ser o fechamento final de uma história que havia começado com dor e separação. Eu te pedi perdão, Carmen disse pegando as mãos de Miguel, por ter desistido de nós, por ter acreditado que você nunca voltaria a ser o homem que eu amava. Miguel estava sem palavras, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Mas você não voltou a ser o homem que eu amava, ela continuou. E por um momento todos pensaram que seria uma despedida. Você se tornou algo muito melhor. Você se tornou o homem que o mundo inteiro precisava. Sofia se aproximou dos pais, formando um círculo familiar que havia sido quebrado por anos de dor e mal-entendidos. Carmen, Miguel sussurrou. Você tem certeza? Tenho certeza, ela respondeu, sorrindo através das lágrimas, de que quero passar o resto da minha vida ajudando você a ensinar o mundo que o amor e o conhecimento juntos podem criar milagres. O que se seguiu foi o abraço familiar mais fotografado e compartilhado da história. Pai, mãe,
e filha reunidos não apenas como família, mas como símbolos vivos de que a redenção, o perdão e o amor incondicional são possíveis. Quando finalmente se separaram, Miguel voltou ao microfone uma última vez. Meus amigos, ele disse, a voz quebrando de emoção. Esta jornada me ensinou que cada um de nós carrega dentro de si o poder de transformar o mundo. Não importa se você é professor, estudante, funcionário da limpeza, presidente ou criança. O que importa é o amor que você coloca em suas ações. Ele olhou para Luna, que estava desenhando furiosa em seu caderno, capturando cada momento daquela cerimônia histórica. O mundo que deixaremos para vocês, crianças, será melhor que o mundo que recebemos. Esta é nossa promessa. Este é nosso legado. Miguel fez uma pausa, olhando ao redor do auditório onde tudo começou. E se um dia vocês se sentirem pequenos demais, insignificantes demais, ou diferentes demais para fazer a diferença, lembrem-se desta história. Lembrem-se que tudo começou com um homem simples que só queria estar perto da filha que amava. Ele sorriu, o sorriso mais genuíno e completo de sua vida. Lembrem-se que os maiores milagres começam com os menores atos de amor. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, antes de explodir na maior ovação da história. 2.000 pessoas de pé, aplaudindo não apenas Miguel, mas a prova viva de que a humanidade, quando guiada pela compaixão e pelo conhecimento, é capaz de qualquer coisa. Enquanto as câmeras captavam os últimos momentos da cerimônia, Luna levantou seu caderno. Nele, ela havia desenhado uma equação simples, mas profunda. Amor, conhecimento, mundo melhor. E naquele momento, todos souberam que o futuro estava em boas mãos.